Meus irmãos, a paz do Senhor. No livro de Números, capítulo 13, os irmãos podem ficar sentados mesmo. A palavra é uma palavra bem conhecida. Nós, meus irmãos, somos muito ministrados aqui na nossa igreja. E eu acredito que você já tenha ouvido uma ministração sobre esse tema, Números capítulo 13. Eu queria que você, somente o versículo 13, versículo 1, 18, 19 e 20, tá bom? Só para a gente ter uma noção que a gente quer falar dentro do capítulo 13 do livro de Números, e Deus tem colocado algo no meu coração. Diz assim a palavra de Deus: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. 18. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Somente até aí, Deus abençoe. Meus irmãos, nós temos, como eu falei para os irmãos, tido a oportunidade de sermos ministrados aqui pela palavra de Deus, com bons expositores da palavra do Senhor, e eu tenho certeza que você já tem ouvido uma palavra em relação a esse tema, mas Deus colocou no meu coração, e assim a gente quer proceder. Quando eu estava sentado ali, estava me lembrando desse texto, dessa palavra, trabalhando na minha mente, e eu estava pensando justamente sobre essas coisas, sobre as batalhas das nossas vidas, sobre as batalhas das nossas vidas. E no decorrer do culto, a gente começa a perceber como Deus vai falando sobre isso, e Deus vai comunicando a nós através do seu Santo Espírito sobre essas coisas, as batalhas das nossas vidas. Eu quero dizer para você que todos nós temos que enfrentar batalhas. Todos nós temos que enfrentar batalhas. Você pode ter um ano, alguns meses de vida cristã, mas você vai ter que enfrentar as suas batalhas, as batalhas que nós temos na nossa vida. Eu costumo dizer para as pessoas que as lutas, as batalhas, elas são peculiares do crente mesmo. Eu falo dessas batalhas espirituais. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que há uma luta, e você percebe muito bem isso na própria vida da gente. Há uma luta, há uma batalha que a gente vai enfrentar todos os dias. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, e em um determinado momento ele fala que a batalha era tão tremenda, tão árdua, a luta era tão pegada, que ele chega a dizer, ele faz um balanço, ele diz assim: olha, o mal que eu não quero, o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E a gente percebe isso, que ele estava enfrentando batalhas no campo espiritual. E nós vamos enfrentar esta batalha. Paulo aborda também lá no livro de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você não está lutando contra o seu próximo. Existem forças espirituais que devem ser vencidas. E a gente
não vai vencer as forças espirituais no fosso do braço. Você não vai ficar na academia o dia todo para lutar contra seres espirituais. Como seres espirituais, você deve lutar através da oração, do jejum, da leitura da palavra. E nós, queridos irmãos, quando eu falo que as batalhas são peculiares do crente, você pode ter o tempo que for de vida cristã, você vai enfrentar batalhas na sua vida. Isso vai requerer de você determinação. Isso vai requerer de você fé. Quando eu falo que requer de você determinação, Provérbios fala que se te mostrares frouxo na hora da angústia, a sua força é pequena. O próprio Jesus, ele diz assim, no mundo você vai ter aflição, você vai ter batalhas, você vai ter que empreender lutas. Você pode ver, por exemplo, na questão de Davi, quando Deus colocou e ungiu Davi, e chegou o determinado momento que Davi assumiu lá o reinado, você vai ver desde o início da vida dele até o final da vida do reinado dele, foi batalhas. E ele deveria empreender batalhas. Nós também precisamos empreender batalhas. Mas só que você deve ser sábio que esta batalha, eu repito, não está no campo material. Eu estou dizendo, embora todo dia também nós enfrentamos batalha da vida para vencer, e temos que fazer isso mesmo, trabalhar, né? Mas eu estou dizendo em questão das batalhas espirituais, porque existem forças malignas que você não está vendo. Eu tenho certeza, por exemplo, que para nós chegarmos aqui não foi fácil. Eu quero entender, por exemplo, que eu não acho que Deus faz nada à toa. A Bíblia fala no livro de Salmo 34, verso 7, que os anjos do Senhor acampam ao redor do que teme o livro. Eu não acho que tem anjo do meu lado à toa, brincando. Eu acho que tem anjo de Deus pelejando por mim. Amém, irmãos? Então eu entendo que todo dia eu estou enfrentando uma batalha. Mesmo eu saio de casa orando, buscando a Deus, eu entendo que eu cheguei aqui porque Deus me guardou, porque você não está vendo, mas tem uma batalha que foi empenhada por você, e Deus determinou algo para a sua vida, e você chegou aqui, e você está aqui dando glória a Deus, aleluia, adorando o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, não foi fácil, eu tenho certeza que não é fácil para você. Então, quando eu falo as batalhas das nossas vidas, eu quero dizer que você está aqui, você já é um vitorioso, você já é uma vitoriosa, porque você enfrentou uma batalha. Pode ser que você não tenha visto o barulho da espada, né? Mas você é vitorioso porque Deus já te deu a vitória. E, meus irmãos, quando eu falo sobre as batalhas, eu estou lembrando desse texto de capítulo 13 do livro de Números, e eu me lembrei sobre essa história de quando Deus estava falando, o próprio Deus fala com Moisés. Por quê? Porque no plano de Deus, Deus já tinha determinado que ia dar vitória ao povo de Israel. Deus já tinha prometido para Abraão. E Deus já tinha prometido que esse povo seria um povo abençoado e iria tomar posse de uma terra, a terra que Deus havia prometido para eles. Só que agora chega o momento, e aí? O momento de tomar posse, o momento que Deus fala assim, Moisés, olha, você tem que separar, Moisés, homens que espiam essa terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, cada tribo, vocês devem enviar um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Você vai observar que esses homens, eles eram homens maiorais em cada tribo, e foi o próprio Deus que mandou separar esses homens. E, meus irmãos, Deus não falha. E quando Deus manda separar esses homens, na mente de Deus já estava tudo determinado. Deus já tem tudo programado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem tudo na mente dele. Deus sabe de tudo quando ele fala para nós. Deus sabe tudo o que ele quer. É nós que não sabemos, mas é por isso que nós temos que esperar em Deus.
Porque a gente não sabe de nada, mas Deus sabe de tudo. É por isso que você tem que confiar inteiramente no Senhor. E Deus, quando escolhe a gente, Ele sabe que nós não temos força, que nós somos fracos, que nós somos impossibilitados. Ei, jovem, Deus conhece você, Deus conhece a sua limitação, Deus conhece a sua falibilidade, Deus conhece a sua pequenez, e isso nós também precisamos reconhecer isso, a nossa limitação. Porque, meu irmão, enganado é a pessoa que bate no peito e diz assim: eu posso, eu tenho, eu vou. Não vai nada, você não pode nada. Você só vai se Deus estiver na frente. Por isso que o sábio apóstolo Paulo, ele diz assim: irmão, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Eu dependo de Deus, gente. Você depende de Deus, porque nesta batalha, eu costumo dizer o seguinte: olha, o inimigo que nós estamos lutando com ele é milenar em guerra. Ele esteve lá no deserto tentando Jesus, e aí? E nós? Por que nós vamos vencer? Só que a palavra já determinou também algo, pastor Carlos Augusto. Diz assim: olha, resistir ao diabo, mas antes sujeita a Deus, você tem que sujeitar a Deus, resiste o diabo, bate o pé, enfrenta ele e ele vai fugir de você. Por quê? Porque você é bom, porque você tem força? Não, porque tem algo sobre a sua vida, é o poder de Deus que está sobre você. É o poder de Deus que está sobre nós, irmãos. Agora você só precisa entender que você não pode, que você não tem nada, mas Deus pode. Mas Deus é. A sua capacidade, você não tem capacidade de lutar contra o inimigo, mas no poder do Espírito de Deus você pode. E é por isso que nós somos corajosos de Deus. E quando, meus irmãos, eu começo a observar a escolha, Deus não erra. Deus fala assim: Moisés, eu tenho uma promessa, eu quero realizar para conosco. Só que tem um detalhe, meus irmãos, quando entra agora a oportunidade deste povo tomar a terra, que Deus prometeu, que era do povo de Israel, por promessa de Deus, já tinha gente na terra. E agora? A terra que Deus prometeu, já tinha gente morando nela. E se você for observar, as pessoas não eram fracas, não. Se você observar que o versículo 21, quando os espias saem a espiar, tinha lá gigantes na terra, e cita o nome aqui, ó, Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Aí você observa bem, aí você fala: mas Deus fez uma pegadinha com o povo? Não. Eu penso que a Bíblia fala que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Quem deu a terra é o dono dela. Quem deu foi o dono dela. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Eu costumo dizer que eu não tenho nada nesta terra, tudo é de Deus. Mas quando Deus promete, na verdade, nós também precisamos entrar com a nossa parte. Daqui a pouco você vai entender que parte é essa. Mas quando Deus escolhe aqueles homens eram maiorais em suas tribos, aqueles homens eram príncipes. E você observa bem, você que está ligado na palavra, você que entende, que conhece a palavra, você entende bem que esses homens, não todos, mas no decorrer da sua missão, eles falham. E eram homens que representavam uma nação, que representavam, melhor dizendo, uma tribo. Eram homens com responsabilidade, eram homens que eram vistos pelos demais. Daí, meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Pode ser que você não está percebendo, mas tem pessoas olhando para você, tem pessoas se espelhando através na sua fé, tem pessoas se espelhando quando você vem para a igreja, passando a luta que você passa,
passando a batalha que você passa, mas você está vindo para a casa de Deus, adorar o Senhor, tem pessoas olhando para você, é o nosso compromisso. Um dia eu falei para o irmão assim, olha, gente, nós temos que ter na nossa vida, temos que vigiar, porque nós cristãos precisamos vigiar com a nossa vida, tem pessoas nos olhando. Há um irmão, numa igreja dessa que eu pastorei, na congregação dessa, ele me chamou e disse assim, pastor Vinícius, eu quero dizer para o senhor, que a Bíblia fala que nós devemos olhar para Deus, autor e consumador da nossa fé. Falei, irmão, é verdade, mas você está esquecendo que nós também temos a nossa responsabilidade. A Bíblia fala, meus irmãos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não seguir a paz com as pessoas e a separação, kadosh, a santidade para com Deus, ninguém vai ver Deus através da sua vida. Sabe de uma coisa? Tem gente olhando para você, ah, pastor, não sou nada. Você que pensa, tem alguém olhando para você e se espelhando em você, dizendo, eu quero ser como ela, eu quero ser como ele. E você não pode esquecer disso. Tem gente olhando para você, é a sua responsabilidade. Eu me lembro que há alguns anos atrás, muitos anos atrás, não são tanto tempo também, que eu não sou tão antigo assim, eu me lembro que o pastor Mauro, hoje pastor Mauro, me chamou, né, mais velho que eu, me lembro, pastor Mauro, me chamou assim, ó, pastor Vinícius, eu vou até denunciar a idade dele, eu tenho 51, imagina ele então. Eu me lembro que o pastor Mauro, ele disse assim, Vinícius, vamos fazer uma visita. E eu tinha, meus irmãos, 17 anos de idade, eu gostava de fazer visita. Eu me lembro que a irmã Aparecida, a saudosa irmã Aparecida, chegava lá em casa com a irmã Irene, e ela, 5:30 da tarde, chegava lá e a mãe falava, Vinícius, a Aparecida Irene já está aí. E elas me esperavam, eu chegava do trabalho correndo e a gente fazia visita até umas 10 horas da noite. Eu me lembro disso. Muitas pessoas que estão aqui também fizeram visita. Eu me lembro um dia que o pastor Mauro me chamou, Vinícius, fazer uma visita. E eu fui fazer uma visita com ele. E a gente foi visitar uma irmã que estava com câncer. Talvez o Mauro nem lembre disso, a irmã estava com câncer. E aquela irmã no leito de enfermidade, já definhando, câncer batendo naquela irmã, massacrando aquele corpo, mas a irmã estava com a sua fé voltada em Deus. E eu me lembro, meus irmãos, que o pastor Mauro trouxe uma palavra e disse, eu nunca mais esqueci dessas coisas. Tem coisas que acontecem e grava na nossa mente. Ele disse assim para ela, irmã, não temas, através da sua fé, da sua luta, Deus está fortalecendo a fé de muitas pessoas que estão fracas. E aquilo, minha irmã, eu percebi que aquela irmã deu uma reagida. Sabe o que eu penso? Através da sua luta, mas da sua firmeza em Deus, tem gente sendo firmado no poder do Senhor. Pastor, qual é a sua palavra que tu tens hoje? Minha irmã, você é uma bênção. Não pensa que você é uma crente de banco, você está aí, mas você é uma bênção. Quando você pega o microfone para pregar ou para cantar, tem gente espelhando em você, tem gente dizendo, olha, ela é forte, ela é mulher de oração, eu vou me espelhar nela. E não se apavore, meu irmão, se alguém falar isso para você, é a responsabilidade que você tem diante do Senhor. Contribua então para o reino de Deus. Em contrapartida também, se você for daqueles que não valorizam o que Deus está fazendo, sabe, irmã Neia, eu acredito que Deus está fazendo uma grande obra na nossa vida, e é para nós abençoarmos o reino de Deus, abençoarmos outras pessoas, porque Deus não tirou você da onde tirou e colocou aqui para você simplesmente ficar deitado eternamente em berço esplêndido, como fala o nosso pastor presidente.
alguma coisa Deus tem comigo, alguma coisa. E eu digo para você, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma obra na tua vida. Quando você passou pelo vale da sombra da morte, Deus estava dizendo assim: eu estou te preparando, eu estou te fortalecendo para você ajudar a muitos, eu estou te preparando, porque o soldado é preparado no deserto da vida. Levante a sua mão para você, para Deus essa noite, soldado. Levante a sua mão para o céu, soldado. Levante a sua mão para o céu. Você está alistado para uma guerra. Você está alistado. Pastor, eu vou abrir mão. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia fala: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus te chamou, Ele não errou o endereço, Ele não errou o seu sobrenome, Ele não errou o seu nome, Ele não errou a sua família. É você mesmo que Deus quer levantar nesta manhã de glória, nesta manhã. É você mesmo. Olha para esse irmão que está ao seu lado, olha para esse irmão guerreiro, olha para ele e diz assim: olha, eu estou vendo a espada da tua mão, eu estou vendo o escudo da tua mão, eu estou vendo o capacete. Não é para você esconder as suas armas, mas vai vestir as suas armas. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. E você agora usado por Deus vai fazer aquilo que eu vou fazer agora. Olha para o irmão que está ao seu lado, como eu vou olhar para a irmã Claudilene agora, e a diaconisa Leomi, dizendo assim: olha, você é um soldado de Jesus, você é chamado para a peleja, para a guerra. Deus te chamou para uma grande batalha, Deus já se alistou. Então não deixa essa espada, não deixa essa espada, não deixa esta espada. Uracanda labaxaia ramanara suriandehebia. Não deixa essa espada. Uracanda labaxaia rebehebia. Não deixa essa espada. Empunha essa batalha aí. Ei. Se Deus te chamou, não errou o teu endereço. Eu posso não saber o teu endereço, mas Ele sabe quem é você. Eu respeito a unção de Deus que está sobre a sua vida. Eu respeito o chamado de Deus sobre a sua vida. Eu me lembro, pastor Fábio, alguns anos atrás, irmão Laodiceia, não são muitos tempos, e eu chegava diante do espelho do meu banheiro, e eu pregava muito para o espelho do meu banheiro. Eu pregava. Oh, aleluia. Sabe que Deus está vendo isso aí? Sabe o que é isso aí? Ações proféticas. Cadê os meninos aqui? Cadê as meninas? Cadê as meninas? Levanta, jovem, a mão. Levanta. Levanta a mão. Parece brincadeira quando você fica em casa ensaiando mensagem. Sabe o que é isso? Ação profética. Tem vezes que eu estou lá em casa, irmãos, doido para dormir. Aí Vinicinho vem: pai, deixa eu falar para o senhor a mensagem que Deus me deu. E eu tenho que ouvir a mensagem. Mas eu sei que é ação profética, porque a gente ungiu esse menino para ser uma bênção de Deus.
Cadê os meninos e as moças? Por gentileza, fique de pé os meninos. Olha, nós estamos já às portas agora. Começou já a conferência profética. Ei, levante os jovens aí. Eu sou o jovem. Cadê os meninos? Cadê as meninas? Ei, cadê os meninos? Cadê? Levante isso, levanta. Eu tenho fé. Eu sei que você tem fé também. Mas estende a mão sobre essa turma aí. Não estão todos aqui não. Não estão todos não, mas diz para eles assim: no nome de Jesus, a unção de Deus vai estar sobre a tua vida, e Deus vai usar vocês. Vocês terão talentos diferentes, mas vão ser usados e usadas na mão do Senhor, e nós vamos ver o mover do Espírito de Deus na sua vida. Então receba agora e valoriza o que Deus tem para vocês. Namanduri kebenarashai odegenai. Naramanaraganarabagatarabandarashai obegendegetehabai. Uracanda labashori andarabehai aramanore kebeharatabanahai. Uriamanarashuri andehabanaia. Vai omenegasuri behai. Sabe, irmãos, quando Deus toca a gente para fazer isso, a gente tem que fazer. Eu vou dizer por quê. Deus levantou Josué e depois olhou para Josué e falou: Josué, no final da vida dele, olha, você está velho, chegado em dias, mas ainda tem muitas terras para ser possuídas. Nesse ministério já passou muitos homens aqui. Saudoso pastor Gideão, saudoso bispo, e agora você faz história. Faz a história. Faz a história. Faz a história. E aqueles homens, meus irmãos, eram homens que foram escolhidos por Deus. Aí aqueles homens recebem, meus irmãos, um comando. E aqueles homens recebem um comando, e no versículo 18, 19 e 20, Moisés envia esses homens. No versículo 17, dá um comando para eles, no versículo 18, 19 e 20. Vê a terra, o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é muito ou pouco, qual terra que habita, se é bom ou má, se tem cidades, arraiais, se habitam em cidades ou arraiais, em fortalezas. Também vê qual é a terra, se é grossa ou magra, se tem árvore ou não. Esforça-te para trazer um fruto desta terra. E diz a Bíblia que era a época, os dias das primícias das uvas, e eles cortaram um cacho de uva que eram trazido por 2 homens. Só para você entender, um cacho de uva era trazido por 2 homens. Justamente a terra que Deus havia prometido. Justamente era a terra que manava leite e mel, era a terra boa para o plantio, para a colheita, tudo. A promessa de Deus não falha. Que coisa linda, meus irmãos. Deus preparou o melhor para eles, Deus preparou, só que tem um detalhe agora. Deus fez a parte dele. Qual era a parte do povo? Crer. Crer. A parte do povo era crer. Aí que eu pergunto o seguinte, e aí, como é que vai ser? Eles tinham um desafio pela frente. Quando eles chegaram, eles viram os homens gigantes, eles viram problemas, eles viram a dificuldade, só que também tinha uma promessa de Deus. Tinha batalhas, lutas, dificuldades gigantes, que os gigantes também, que as pessoas que moravam lá, não iam sair da terra por nada, eles deveriam ser arrancados da terra. Eles estavam prontos também para a batalha. Mas e aqui? E o povo de Israel? Eles também eram homens de batalhas, e não somente isso, estavam debaixo de uma promessa. Eu não sei, mas eu estou debaixo de uma promessa de Deus.
Você está debaixo de uma promessa, gente. Você está debaixo de uma promessa, sabe? Tem gente aqui que recebeu uma promessa de declarar futuramente que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje ainda não, você é crente sozinho em casa, você é crente sozinho em casa, mas existe uma promessa sobre a sua vida, que a sua família vai pertencer ao Senhor. E aí, joelho no chão, boca no pó, aquele que está ouvindo, ele vai derramar sobre você a graça dele, e um dia você vai ver o milagre de Deus. Eu acredito nisso, gente. Eu acredito nesse Deus que a gente serve. Aí agora você tem um desafio, pastor. Eles viram tantas coisas, pastor Carlos. Tá, mas eles viram cacho de uva, viram que a terra é boa, mana, leite e mel. Eles estavam relatando tudo, mas também eles viram que tinham gigantes. Eles viram os problemas também. Só que Deus já tinha determinado, olha, a terra de vocês, o que Deus está falando? Ó, vai lá, vai para o McDonald's, daqui a pouco eu vou te chamar quando tudo estiver pronto. Não, senhores, Deus não trabalha assim. Deus trabalha levantando soldado para a guerra. Sabe, não vai ser fácil ser crente. Não vai ser fácil ser cristão. Outro dia eu vi um testemunho de uma irmã lá no grupo de vida. Ela falou, pastor, eu entro no meu trabalho, dou bom dia, e eles não me respondem. Eu prego a palavra lá, eles não me respondem. Eu fiquei assim, meu Deus. Mas sabe o que eu entendi? Me confortou, porque essa irmã está firme. Está firme. Está firme com Jesus. Parece que não, é humilhante você cumprimentar alguém com um bom dia, cumprimentar a pessoa não responder, o que é isso? Mas só que tem que entender o seguinte, a nossa luta não é contra a carne. Ei, atrás dessa pessoa tem alguém usando essa pessoa, que é o diabo. E contra o diabo você não bate boca, com o diabo você ora a Deus, sujeita ao Senhor, repreende ele, e Deus vai usar você, e a sua vida vai ser um exemplo para a pessoa, e vão se converter em nome de Jesus. Tá, mas olha para cá, já vou terminar. Bênção, muita coisa boa, Eduardo, muita coisa que a terra produzia. Realmente aquilo que Deus falou era verdade. E agora, as batalhas. Aí você decide qual vai ser o seu comportamento. Ou você vai estar preso na promessa de Deus, ou você vai estar preso naquilo que você está vendo. Ou você vai se lembrar do Deus que você serve, Ele é todo poderoso, pode te capacitar, ou você vai ficar preso nas circunstâncias da vida. Aí você fala assim, pastor, mas será que Deus não tinha visto? Deus viu tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para abençoar o povo dele. Oh, aleluia, eu não sei se você entendeu, Deus não precisa de circunstâncias favoráveis, irmã Georgette, para realizar o grande milagre dele. Ele sabe agir, ele sabe agir, ele entra, meu irmão, o povo de Israel na frente do Mar Vermelho, o faraó e seus exércitos atrás, estava tudo desfavorável para o povo de Israel, mas Deus entrou em cena, meu irmão, o Mar Vermelho se abriu e o povo passou em pé seco. Ei, meu irmão, quando Deus promete, Ele está dizendo assim, olha, vai ter milagre na tua casa, vai ter milagre na vida do teu filho, vai ter milagre na vida da tua esposa, vai ter milagre na vida do teu esposo. Ah, mas Senhor, está desfavorável, eu vou abrir porta aonde tem parede, mas eu vou realizar o milagre. Seja mulher de Deus na vida dessa pessoa que está do lado, seja homem de Deus na vida dessa pessoa que está do lado, diz assim, se prenda na promessa de Deus, aquele que prometeu, ele não falha jamais, aleluia. E para terminar, meu irmão, a palavra, chega o dia da prestação de contas, 40 dias caminhando, 40 dias percorrendo a terra de Canaã, para trazer o relatório para Moisés, 40 dias, meus irmãos, e quando chegaram, trouxeram o relatório para Moisés.
Só que tem um detalhe, meus irmãos, quem tem olhos espirituais consegue perceber muita coisa, consegue ver aquilo que a pessoa com o olhar natural não vê. Quando aqueles homens trouxeram o relatório para Moisés, e estavam ali entre eles, da tribo de Judá, Calebe, e da tribo de Efraim, Josué. E diz a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, que trouxeram o relatório para Moisés. No final de 40 dias, já com Elisaumi, e eles relataram para Moisés. E quando foi relatando para Moisés, imaginam bem, olha a responsabilidade, Márcio, das pessoas, daqueles homens. Quando Moisés vai para ouvir o relatório, imagina essa cena, gente, imagina. Porque quando eu estou lendo, eu imagino a cena. Imagina a cena, Moisés chegando, Arão, e muito povo de Israel chegando, esperando aqueles homens, que eram representantes de cada tribo, príncipe, homens que tinham palavras, que poderiam mudar toda a situação. Eles começam a relatar. E quando eles começam a relatar, e eles começam a falar daquela terra, eles começam a mostrar o cacho de uva. Daqui a pouco eles começam a falar do que eles viram gigante, começam a falar. Daqui a pouco, meus irmãos, Calebe, no versículo 30 do capítulo 13, Calebe fez calar o povo. Aí eu comecei a entender por que Calebe fez calar o povo, porque os homens estavam simplesmente mostrando um relatório. Porque aquele relatório, a forma que aqueles homens relataram, eles foram pessimistas. Até pior ainda, estavam desprovidos de fé. Calebe então fez calar, e ele diz assim: olha, subamos. Olha como que é a pessoa que está ligada na promessa de Deus. Subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente nós prevaleceremos contra eles. Aleluia! Você está entendendo? Eles trouxeram um relatório pessimista, cheio de medo, confundindo o povo. Meus irmãos, a pior coisa que tem é alguém inserido no contexto de um povo, de um determinado povo, de um determinado lugar, de uma igreja, e tudo está correndo bem, e a pessoa está com pessimismo, falta de fé, com maldade do coração. É a pior coisa que tem. E eu tenho uma palavra para você: se afasta desses, porque não está vendo o que Deus está querendo mostrar, não está querendo ver. Aí quando Calebe observa aquilo, Calebe, faz calar o povo, fala assim: olha, sabe uma coisa? Nós vamos possuir a cidade, a terra, porque quem prometeu é mais forte. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei como está a sua fé nesta manhã, mas o Deus que prometeu, Ele está aqui para cumprir. E tem um detalhe, meu irmão, a gente aprende o seguinte: no mundo aí fala que a voz do povo é a voz de Deus, não, senhor. A maioria tem razão. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Já ouvi falar, a maioria tem razão. E aí, tem razão? Se a maioria tivesse razão, Calebe e Josué deveria botar a malinha assim e ir embora. Mas olha só, eles conheciam o Deus verdadeiro. E eu quero te dar a notícia: é o mesmo Deus que você conhece. Calebe faz aquele povo ficar lá e diz assim: olha, nós vamos subir. E tem um detalhe: quando você determina, quando você entende que é isso que Deus está falando no seu coração, não importa as pedradas. Aqueles homens correram o risco de morrer. Josué e Calebe correram o risco de morrer, porque o povo queria massacrar eles, mas eles sabiam o Deus que servia. Fala assim: não, nós vamos subir. Por quê? Eles estavam se apegando aonde? E quando a turma jovem cantou aqui, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Aleluia. A tempestade e o vento forte pode estar desfavoráveis para você. Os inimigos são grandes. E tem um detalhe: tem coisas que acontecem no meio dessa batalha que eles
ficaram com tanto medo, eles disseram assim: olha, Moisés, nós não vamos poder não, sabe por quê? Aqueles homens somos gigantes, nós éramos gafanhotos aos olhos deles, aos nossos olhos também nós éramos gafanhotos, ou seja, nós não somos nada, nós não podemos, nós vamos ter que escolher uma outra terra. Deus errou, Deus não erra. Deus não quer usar menino para brincar nesta obra. Deus chama você que é guerreiro, fica de pé, você que é guerreiro, você que é guerreiro, aleluia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a sua fé. Pastor Vinícius, o que o senhor quer dizer com esta palavra? Eu quero enaltecer o Deus que a gente serve. Nós estamos pregando aqui e está sendo transmitido essa mensagem de manhã. O Deus que nós servimos, ei, você que está nos ouvindo agora, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus todo poderoso, Ele pode mudar a situação. Eu acredito, meus irmãos, nessa transmissão desse culto que a gente está agora, e nos cultos que são transmitidos, pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito de Deus, pessoas que estão fracas na fé, pessoas que estão enfraquecidas, hoje de manhã, vão sentir a força do Espírito de Deus, aleluia, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. 78 anos que pregamos a palavra de Deus, esse ministério prega a palavra, pregando que um Deus todo poderoso é o nosso Deus que servimos. Pastor, o que o senhor quer dizer com esta palavra? Eu quero dizer que você tem uma promessa de Deus, então se apegue à promessa. Pastor, mas as circunstâncias estão desfavoráveis. Deixa eu dizer, eu disse aqui, falo de novo, Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para Ele agir. Sabe o que é que eu penso, irmão Bruno? Que é nesta hora que Deus quer trabalhar a gente, e a gente passando por essa batalha, irmã Karina, é nessa hora que a gente vai buscar mais de Deus. E o Salmo 145, verso 18, pastor Fábio, a Bíblia fala assim: perto está o Senhor, Eduardo, daqueles que o buscam. E o salmista fala daqueles que o buscam em verdade. O que é isso? Buscar com sinceridade. Não é buscar com medo de encontrar, é buscar com verdade. Eu quero buscar, irmã Val, e eu quero encontrar. Aleluia. Eu já queria passar para o meu pastor presidente, para ele fazer oração, para ele fazer o que Deus determinar. Pastor, eu paro por aqui. Deus abençoe você. Mas você pode olhar para essa irmã e profetizar sobre a vida dela. Vamos terminar assim. Eu profetizo sobre a tua vida. Há uma promessa de Deus sobre você. Há uma promessa de Deus, menina, sobre você, jovem, sobre você. Há uma promessa de Deus sobre o nosso ministério. Há uma promessa de Deus, diaconisa. Pastor Cabral, há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Pastor Carlos Augusto, há uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam: amém.